O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre a continuidade da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Moraes quer saber da PGR se a apreensão e posse de uma arma de fogo do ex-presidente é motivo para encerrar o regime de prisão domiciliar. O ministro argumentou que a Lei de Execução Penal estipula que comete falta grave o condenado à prisão que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Ontem, Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e reconheceu a posse da arma em casa. Ele afirmou que não podia ficar desarmado porque mora com 3 mulheres. Bolsonaro disse ainda que pediu ajuda ao militar ao perceber que a pistola não funcionava e que precisava de conserto. O advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, afirmou que a arma estava devidamente registrada em nome do ex-presidente e, como não houve determinação de cancelamento do registro e entrega da arma pela Justiça, a pistola permaneceu na residência de Bolsonaro. Marcília, a gente começa com você. Como já prevíamos, conversamos em outras oportunidades, esse caso da arma que foi apreendida aí com o militar vai ganhar aí um grande protagonismo na decisão final sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já comentamos aqui, mas acho que vale repetir, muita gente às vezes tem dúvida, como Jair Bolsonaro teve uma condenação criminal na primeira turma do Supremo, se isso revoga ou não automaticamente a posse de uma arma que ele tinha, o registro. O advogado já explicou que ele tinha o registro formal, tudo direitinho. Então tem gente que pode ter alguma dúvida em relação a esse tipo de condenação, mas na sentença não tinha nenhuma determinação de que ele deveria entregar a arma, certo? É isso. É isso, não tinha nenhuma restrição, e nem nas restrições impostas na decisão, na última decisão que levou ou que concedeu o benefício da prisão domiciliar humanitária para o Bolsonaro, essa restrição a ter arma não estava lá. Pode ser estranho para alguém falar assim, poxa, mas ter arma... Bom, se a arma é regular, se você obtém a arma regularmente, então pronto, aquilo não é ilícito. Se não é ilícito, só uma decisão judicial que pode impedir que você tenha. Ponto. Simples assim. Então, não havia nenhum problema nessa posse dessa arma, se ela estava regular, como havia dito a defesa. E outra, o ponto é que essa arma estava inutilizada, tanto que foi levada para conserto. O tal do percursor, eu não entendo nada de armas, mas enfim, o tal do percursor, que parece que é o que dá a efetividade à arma, estava quebrado. Então, quer dizer, se a arma está inutilizada, como é que ela pode ofender alguém a ponto de se tornar uma falta grave? Não tem falta grave se a arma ela não tem a capacidade de ofender. Não basta ter a arma para pensar que você pode ofender, ela precisa ter a capacidade de ferir alguém. Não tem e pronto, não é falta grave. Eu discordo plenamente, cabalmente dessa interpretação do Moraes. Aliás, o Moraes não devia nem estar dando interpretação nesse momento. Ele vai decidir sobre algo e ele já sai dizendo que ele entende que é assim, que é assado, que é ou não falta grave. Como é que ele antecipa e pré-julga? Isso deveria já ser, por si só, motivo para ele se tornar suspeito dessa decisão que ele ainda dará. Amanhã que vence o prazo. Então está tudo errado nesse caso, a gente está à beira de uma decisão política. E, Paula, me chama a atenção nessa manifestação que o Moraes fez, destinando a PGR até um prazo para que se manifeste, etc. Tem um ponto aqui que eu queria chamar a atenção do público, que é o seguinte: ele fala assim na decisão, com todas as letras, aspas, especialmente, falando do réu, nos artigos 52 e 118 da Lei de Execução Penal, possibilitando a inclusão em regime disciplinar diferenciado. Isso daqui é o que a gente chama de RDD, regime disciplinar diferenciado. Sabe o que é? É um tipo de... E ele está aqui cogitando aplicar isso ao Bolsonaro. Tive aqui um ato falho. Ele cogitou aplicar isso ao Bolsonaro. O RDD é um regime que você aplica a chefe de facção. Você coloca o cara isolado numa cela e ele tem lá 1 hora de banho de sol, no máximo, se tem. Por quê? Porque você está receando que ele mate outra pessoa, que ele mande uma ordem para fora da cadeia, para impedir que você siga no comando da facção. Ele está cogitando aplicar isso a um senhor de 71 anos, doente, que foi ex-presidente da República. Esse é o Moraes que está prestes a decidir se o Bolsonaro volta ou não para a cadeia. Ele que está prestando depoimento, né, o Moraes? Ele não tinha que estar decidindo nada. Onde foram parar os milhões que ele ganhou do Vorcaro?
pelo contrato da mulher lá. Como é que faz? É isso que interessa. Ana, bem lembrado aqui pelo Marcílio, amanhã vence o prazo, então o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se revoga ou não a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Eu só queria trazer, Ana, porque a nossa produção preparou uma arte, só para a gente lembrar, fazer uma retrospectiva, porque desde o ano passado o ministro Alexandre de Moraes vem com decisões, né, como se estivesse prendendo ali, tirando as liberdades de Jair Bolsonaro aos poucos. Então, só para a gente voltar a julho de 2025, quando ocorreram as primeiras restrições que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de cautelares contra Jair Bolsonaro, ainda naquela investigação de suposta coação no curso do processo, no qual o ex-deputado Eduardo Bolsonaro foi agora condenado. E nessas restrições lá de julho, tinha lá o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar e também a proibição do uso de redes sociais. Em agosto de 25, ele foi para a prisão domiciliar. Aí sim, por conta ali do entendimento do ministro Moraes de que ele teria descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas anteriormente. Em setembro de 2025 ocorre então a condenação pela suposta tentativa de golpe pela primeira turma do Supremo. Em novembro de 25 ocorre então a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, porque ele teria tentado violar a tornozeleira eletrônica utilizando um ferro de solda. Depois, em janeiro de 2026, já preso definitivamente, ele é transferido para Papudinha. Em março, tem a concessão da prisão domiciliar humanitária. E agora, então, onde estamos? Junho de 2026, a arma apreendida e a definição se Jair Bolsonaro fica ou não na prisão domiciliar. Acho até importante a gente trazer aí essa retrospectiva, Ana, para entender um pouquinho da trajetória judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, praticamente nesse último ano. Paula, essa arte é importante porque coloca, né, numa fotografia sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes em relação ao presidente Jair Bolsonaro e mostra também, né, essa arte é muito importante, acho que eu recomendo à nossa audiência tirar um print dessa arte, dessa tela e guardar, porque ela traz não apenas uma cronologia da própria perseguição pessoal do ministro Alexandre de Moraes ao presidente Jair Bolsonaro, mas também mostra que o Moraes ele define as leis da cabeça dele. Por isso que todo episódio, como esse da arma e outros, a gente fica ali, né, com frio na barriga. Não, mas o presidente Bolsonaro não infringiu nenhuma cautelar. Não interessa, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele faz as coisas da cabeça dele, ele segue as coisas da cabeça dele, ele faz as leis ali na hora, né? Tudo muito de ofício. E parece que, além daquilo que a gente sempre fala, né, do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Daniel Silveira, a gente não pode esquecer desse nome. Daniel Silveira, são os três que acho que compõem a cabeça da lista de prisioneiros privados do Alexandre de Moraes. O Moraes cobrar a PGR sobre domiciliar, né, do Bolsonaro, isso aí é história para conto da carochinha, porque o Moraes, se a PGR declarar que quer, que acha pertinente que o presidente Bolsonaro fique numa prisão domiciliar, né, numa prisão humanitária, o Moraes vai dar de ombros se ele quiser que o presidente Bolsonaro volte. Até porque agora a gente já vê nas pesquisas eleitorais o Flávio recuperando, né, aquele baque ali que teve durante a divulgação daqueles áudios, daquelas conversas com o Vorcaro, ele já recupera esses números. Isso é um pouco temerário, Paula. A gente fica com medo porque o Moraes ele faz essa conta política, né? O que pode ajudar a família Bolsonaro, o que pode prejudicar a família Bolsonaro. E isso, ele colocar o presidente Bolsonaro isolado na prisão, pode ser um dos pontos ali na frente, se por acaso
o Bolsonaro, é claro, ninguém tem acesso ao Bolsonaro senão através das autorizações do ministro Alexandre de Moraes. Mas tudo que o Moraes, a sensação que a gente tem é que tudo que o Moraes faz é para desestabilizar Jair Bolsonaro e o seu capital político, que mesmo sem voz, sem redes sociais, sem contato com o público, ainda consegue ter uma força política incrível. E isso, na verdade, eu não diria que o Moraes ele faz o que ele quer apenas da cabeça dele, é medo do presidente Jair Bolsonaro, é respeito ao capital político do presidente Jair Bolsonaro. Então, o Moraes dizer que vai cobrar da PGR alguma manifestação, isso aí é só para constar nos autos, porque ele deu de ombros, o Moraes deu de ombros a manifestação da PGR, que pediu que o Clezão voltasse para casa, ficasse em prisão domiciliar, depois de 8 relatórios médicos pedindo para que ele fizesse o tratamento em casa. O Moraes ignorou a manifestação da PGR durante 80 dias e, infelizmente, a gente sabe o desfecho. O Clezão veio a falecer ali na prisão. Então, infelizmente, Paula, quando o assunto é Alexandre de Moraes, a gente tem esse frio na barriga porque leis simplesmente não existem para esse ministro. O que dirá, então, algum código de ética, não é mesmo? Diga lá, Augusto. 2 ressalvas, Ana. O Moraes ainda pensa que o Brasil não saiu de 2022, 2023. E ele pensa que o povo brasileiro é um bando de idiotas. E que ninguém sabe que ele se subordinou ao bandido Vorcaro por dinheiro e tentou impedir a prisão cobrada. E foi cobrado pelo patrão, que é o Vorcaro. E que quis saber quais as novidades. Deu para bloquear? Esse é o Moraes agora. Esse é o Moraes que o Brasil está conhecendo e que vai conhecer quando tudo for revelado. E é isso que o país exige. O Moraes está achando que vão esquecer o contrato da mulher? Não vamos. E o país não vai. Ele já não tem condições morais, sem nenhuma piada com o sobrenome dele, para continuar no Supremo Tribunal Federal. Se existisse um Supremo majoritariamente decente, ele já tinha caído fora pelo impeachment. Vai cair fora com o novo Supremo, com o novo Senado. Com o novo Senado. E é isso que precisa ser feito. Ele e o Toffoli deveriam estar proibidos de abrir a boca sobre qualquer caso. Ele continua a perseguir os inocentes que ele transformou nos mais odiados aí por ele, pela família, e agora não cola mais o que diz, nem pode brincar de defensor da democracia. Ele é um réu já condenado previamente. Isso vai acontecer porque o Brasil não é o mesmo. E a eleição vai acabar vai consumar essa mudança.